Nesse módulo, a gente vai ver um pouquinho mais como é que funciona a experiência do usuário, agora muito mais focado na questão de vídeo, e também a infraestrutura também focado nessa questão de vídeo. E aí, dentre os temas que a gente vai ver, abordar aí, é como é que ficou aí as melhorias, né, evolutivas das versões anteriores, um pouquinho do Gallery View e a experiência do usuário fazendo uma videoconferência, um passo a passo. É um módulo também bem rapidinho, que a gente vai ter agora. Aí a gente vai para o almoço e na volta tem laboratório e a gente vai ver na prática o que a gente vai abordar nesse tema, nesse módulo aqui agora. Um pouquinho do roadmap, né? O que a gente tinha antes e como que foi evoluindo essa questão de videoconferência. Na versão do OCS-R2 houve um investimento bem grande da Microsoft em videoconferência, mas muito mais voltado para a conferência ponto a ponto, né? Ou seja, a experiência do usuário fazendo uma videoconferência entre duas pessoas. Então eles investiram bastante no cenário de você poder, botão direito, Start Video Call, então era muito mais focado ali no ponto a ponto, e com isso não houve investimento em relação à qualidade do vídeo, né? Então eles manteram lá, por exemplo, a qualidade máxima CIF, que é uma qualidade relativamente boa, mas a banda necessária para ele é ruim. Já no Link 2010 e Office 365, algumas melhorias já foram implementadas, coisa do tipo. A gente consegue fazer imagem HD, porém ainda na qualidade 720p, que não é ainda Full HD. E na parte de videoconferência a gente ainda tinha limitações, fazendo com que a videoconferência, né, entre múltiplos usuários, a qualidade permanecesse em VGA. Já no Link 2013 não, houve um investimento muito grande em relação à videoconferência, e aí dentre várias melhorias, o que se destaca aqui é, por exemplo, a gente poder fazer videoconferência com qualidade HD Full HD, ou seja, 1080p, e aí depois a gente vai ver em detalhes saber o que isso quer dizer, porque não necessariamente a possibilidade de eu fazer uma videoconferência em 1080p vai se tornar uma realidade lá na ponta, porque tem uma série de requisitos, inclusive no desktop do usuário, para que isso aconteça. E houve também bastante investimento em relação ao tema colaboração, né, conferência. Como eu disse, o foco total do produto é garantir que a experiência do usuário, a imersão do usuário numa videoconferência seja a melhor possível. Então, dentre várias melhorias, a gente tem o Multi-Gallery View, né, o Multi-Party Gallery View, que é justamente a gente vê várias pessoas ao mesmo tempo, não somente ativas. A possibilidade, por exemplo, de eu deslocar esse Gallery View para um monitor secundário. Então eu tenho dois monitores, em um monitor eu vejo o conteúdo que está sendo compartilhado, esse Gallery View com o rosto grande das pessoas num segundo monitor. Então houve um investimento muito grande da Microsoft na versão atual, 2013, para garantir que a experiência e a imersão do usuário fosse a melhor possível. E aí os investimentos foram bem pesados em relação a esse tema de videoconferência. A Microsoft acredita fortemente que nos próximos 10 anos a ligação telefônica, né, com voz apenas deixa de existir e aí passa a ter somente videoconferência. E aí essa videoconferência seja através de um desktop, seja através de um celular, mas sempre você vai estar vendo a imagem da pessoa e não mais somente uma ligação telefônica, né? Você deixa de ter um telefone comum na mesa e passa a ter um telefone com uma câmera, por exemplo. Quando você for fazer uma ligação telefônica no celular, ele já starta automaticamente essa ligação telefônica com uma videoconferência, na verdade, e não somente uma ligação telefônica. Então a Microsoft tem investido e preparado uma base bastante grande nesse cenário, porque ela acredita fortemente que esse é o futuro aí da comunicação dos próximos anos. Se a gente for dar uma visão geral aí do que a gente tem em termos de videoconferência, basicamente a gente tem melhorias em várias áreas, né? Então a gente tem, por exemplo, uma integração muito grande entre o pacote Office e a experiência do usuário, e um exemplo disso é que a partir de qualquer produto Office você consegue startar uma comunicação com aquele usuário que você quer se comunicar, seja através de voz, áudio, vídeo. Então você está dentro de um Outlook, você vê o status de presença do usuário, clica com o botão direito e starta uma videoconferência com aquele cara. Você está dentro do SharePoint, o cara postou um documento ali, você quer tirar uma dúvida sobre aquele documento, mesma coisa, botão direito, você starta uma videoconferência. Então tem uma integração muito grande em relação aos produtos do pacote Office, e você como administrador, eventualmente desenvolvedor, consegue também estender isso a aplicações de terceiros. A gente tem alguns cenários, por exemplo, onde o cara colocou status de presença do link dentro da aplicação CRM dele. E aí, a partir de dentro da aplicação CRM, ele consegue chamar alguém do link, já passando, inclusive, algumas informações referentes àquele tema que ele está tratando dentro daquele sistema de CRM. Outra coisa interessante que também mostra o investimento da Microsoft nesse cenário é a permissão, né, a funcionalidade adicional de você poder ver mais de uma pessoa ao mesmo tempo dentro do Gallery View.
Então a ideia é que você sempre esteja em contato com as pessoas que estão participando daquela conferência, independente de você estar fisicamente junto com elas, embora seja o ativo ali falando, eventualmente você quer ver a reação das outras pessoas que estão participando daquela videoconferência. Então, através do Gallery View você consegue ter esse tipo de funcionalidade. E aí tem uma funcionalidade interessante também aqui, Motion, que ela parece meio bobinha, mas quando eu testei achei bastante interessante, o produto ele consegue dar um zoom no seu rosto, porque como eu comentei, né, o foco desse produto Link 2013, né, a mensagem padrão é a pessoa é o foco. Então, essa funcionalidade ela é bem interessante porque a câmera, seja ela qual for, ela não precisa ser uma câmera especial, porque o link dá um zoom digital no seu rosto. Então, se você está fazendo uma videoconferência e a câmera está um pouco longe de você, tem um espaço bem grande entre você, o link client ele consegue dar um zoom no seu rosto de forma digital e automatizada para que o seu rosto seja mostrado de forma grande para as pessoas que estão participando daquela videoconferência. E aí, se você dá um passo para o lado esquerdo, por exemplo, esse zoom digital se move para você e aí você fica sempre no foco da imagem da sua webcam, mesmo que ela esteja meio desajustada e tal. Então, como eu disse, né, cada vez mais eles estão investindo para garantir com que a imersão do usuário, né, a sensibilidade do usuário seja a mais aprimorada possível, independente desses diferentes cenários aí. E aí vamos ver como é que fica a experiência do usuário nos diferentes cenários, né? Como é que funciona aí o primeiro cenário onde o cara está fazendo, por exemplo, uma chamada de vídeo ponto a ponto. Aqui está o cliente do link. Ele basicamente com um clique, e é um clique mesmo, porque ele para o mouse aqui na pessoa com quem ele quer falar, já aparece o menu, e aí ele já pode startar uma comunicação com aquele usuário. Então, basicamente, a facilidade de comunicação dos usuários, seja ponto a ponto, seja videoconferência, etc., ela é bem intuitiva, porque com um clique eu consigo ver quem é a pessoa que eu quero falar e selecionar o método com que eu quero me comunicar com ela. Áudio, vídeo, etc. Já na perspectiva da pessoa que está recebendo aquela comunicação, é também bastante intuitiva a forma com que ele vai receber, atender aquela chamada. Ele pode simplesmente ignorar aquela chamada com um clique, ele pode encaminhar aquela chamada para um voice e-mail, ou ele pode de fato atender com voz apenas, embora o solicitante tenha solicitado uma videoconferência. Ou não, ele aceita a videoconferência e a partir dali starta-se a videoconferência. Então, tanto na perspectiva do cara que está solicitando a comunicação, tanto na perspectiva do cara que está recebendo a comunicação, é muito intuitivo e muito fácil. E aqui nesse exemplo a gente tem a videoconferência já estabelecida, né? Nesse caso, uma videoconferência ponto a ponto. Aí tem o segundo cenário, que é uma videoconferência ad hoc, ou seja, eu quero chamar várias pessoas para uma videoconferência a partir do momento zero. Eu não agendei aquilo, eu não previamente mandei um convite para as pessoas para que elas ingressem proativamente naquela videoconferência. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem aquela mesma videoconferência que foi startada anteriormente naquele cenário ponto a ponto, só que agora eu quero adicionar mais pessoas. Eu simplesmente busco na minha lista de contatos quem são as pessoas que vão participar dessa videoconferência, arrasto e solto para dentro daquela conferência inicial que eu tinha feito, e aí isso passa a se tornar uma videoconferência multi-ponto. Então, é isso que a gente chama de conferência ad hoc, né? Uma conferência que foi startada naquele momento zero. E aqui a gente já vê a primeira funcionalidade nova, que é o Gallery View, onde eu estou vendo duas pessoas simultaneamente na mesma imagem, na mesma caixa. E essa imagem pode ser uma imagem HD fixa, se o cara não habilitou vídeo, ou é a imagem de vídeo dele, caso ele tenha habilitado a webcam dele. E assim eu vou adicionando mais pessoas conforme necessário, e aí eu vou vendo sempre cada vez mais, até 5 pessoas simultaneamente aqui na videoconferência. A mesma coisa acontece se eu fizer um compartilhamento de um conteúdo. Então eu tenho a opção de ver as pessoas aqui em cima de forma menor e o conteúdo maior na frente. Ou eu posso destacar a imagem das pessoas, né, o Gallery View, e colocar isso num desktop, num monitor separado, por exemplo. Então eu vejo no monitor 1 o conteúdo maior sendo compartilhado, vejo no monitor 2, por exemplo, a imagem das pessoas que estão participando de uma videoconferência. Então a gente vê um cenário, por exemplo, em clientes que montam uma sala de videoconferência com link. Na sala de reunião ele deixa um desktopzinho pré-configurado para quando ele liga esse desktop ele já loga no link automaticamente. Esse usuário do link é um usuário genérico chamado sala de reunião Xbox, por exemplo. E aí ele coloca 2 monitores. Então quando alguém chama essa sala de videoconferência para uma videoconferência, ele já starta, aceita essa videoconferência, coloca a imagem das pessoas num monitor,
conteúdo em outro monitor e aquela sala de reunião se torna uma sala de videoconferência com um custo extremamente reduzido quando comparado a uma sala de videoconferência de outros players, por exemplo. E aí a gente consegue manter a mesma fidelidade de qualidade de imagem, porque agora ele suporta HD, Full HD, imagem Full HD. Dá para deixar uma câmera fixa em cima da televisão, por exemplo, que seja com qualidade HD. Ou até mesmo aquele Polycom CX5000 que consegue filmar 365 graus toda a sala. Então é uma alternativa bem barata que mantém o mesmo nível de qualidade de salas de videoconferência de terceiros. E como é que funciona o terceiro cenário, onde eu tenho uma videoconferência agendada, né? Eu fui lá no Outlook, nova reunião virtual e mandei o convite para várias pessoas. Funciona exatamente da mesma forma, a grande diferença aqui é que eu tenho muitas pessoas dentro de uma sala de videoconferência. Então eu consigo ver simultaneamente a imagem e o vídeo das últimas 5 pessoas, as 5 pessoas mais ativas, né, que mais estão falando ali durante a videoconferência, e aqui embaixo eu vejo a imagem de todas as outras pessoas, a foto, não a imagem, né, a foto de todas as pessoas que estão dentro daquela videoconferência. Aí legal, eu quero habilitar o meu vídeo está desabilitado, ali é a minha foto. Antes de eu habilitar o vídeo, eu consigo parar o mouse em cima da câmerazinha aqui para ver como é que está a qualidade do meu vídeo, para ver se está escuro, se meu cabelo está bagunçado. Aí beleza, não, tá beleza, eu vou habilitar. Eu habilito o vídeo e aí ele passa a mostrar o meu vídeo para todo mundo. Então tem essa opção também, de antes de eu habilitar o meu vídeo, eu ter uma pré-visualização de como está aquela qualidade da imagem. Aí sim eu clico e aí ele passa a mostrar o meu vídeo. A mesma coisa o meu microfone, que eu habilito ou desabilito, a opção fica direto aqui, bem intuitiva, bem fácil, menuzinho já pronto para o dedo e etc. Aí tem o cenário onde a pessoa está falando, ela fica em destaque. Então eu tenho aqui 5 pessoas sendo mostradas ao mesmo tempo, mas tem uma delas que está falando ativamente. A imagem dela é destacada e aparece o nome dela aqui em azul pequenininho, para eu saber quem é a pessoa que está ativamente falando naquele momento. A mesma coisa acontece quando outras pessoas falam, né? Ele vai dando switching, mostrando quem é que está falando ativamente. E aqui nesse cenário eu tenho todas as pessoas, os vídeos das últimas 5 pessoas, as fotinhas de todo mundo. Aí eu estou mostrando um conteúdo sendo compartilhado. E nesse caso aqui eu tenho uma CX5000 com uma imagem panorâmica de uma sala qualquer, por exemplo. Então aqui eu tenho o cenário mais completo possível de uma videoconferência. Ou seja, estou compartilhando um conteúdo, habilitei uma imagem de uma Polycom CX5000, então eu vejo uma imagem panorâmica de alguma sala que tenha esse equipamento. Vejo a imagem, a foto, né, de várias pessoas que estão participando dessa videoconferência e a imagem, né, o vídeo das últimas 5 mais ativas. E eventualmente eu posso habilitar aqui a minha Distant Message, clicando aqui no Distant Message, para ver o status de presença, né, as pessoas que estão na lista de presença, né, de participantes dessa videoconferência, e se alguém conversou, tirou alguma dúvida, fez alguma coisa em relação a texto aqui. Essa caixinha ela é automaticamente escondida quando eu starto uma videoconferência, mas eu tenho a opção de ativá-la novamente para ver quem é que está conectado na vídeo, eventualmente fazer uma pergunta via texto ou responder uma pergunta via texto. E aqui tem uma matriz de compatibilidade entre as diferentes versões de link. Aqui também falando especificamente de Client Link 2013, assim como no slide anterior, dependendo da versão que você tiver, tem algumas limitações. Obviamente a versão do Link 2013 Client Full tem todas as funcionalidades. O Web App tem quase todas as funcionalidades, com algumas exceções, como por exemplo você deslocar, né, desconectar a imagem do vídeo das pessoas para colocar no monitor secundário, por exemplo. Nesse caso não seria possível se você estivesse utilizando o cliente da web, né, o cliente web. E vamos lá, visão geral agora na parte técnica, né? Como é que fica a parte técnica para que tudo isso funcione. Algumas limitações aí, recapitulando, em relação às versões anteriores, especificamente do Link 2010. Uma delas é a questão da MCU, que não conseguia fazer um matching do rating da imagem que os usuários estavam recebendo. Isso quer dizer na prática o seguinte: se você tinha muitos usuários com uma qualidade de banda muito ruim, a imagem que todos os usuários, inclusive aquele que tinha uma banda boa, recebia, era uma imagem com qualidade ruim. Ele não conseguia, né, na versão 2010, mandar uma imagem com qualidade HD para um usuário e uma qualidade VGA para outro usuário para manter a experiência dos usuários conforme o requisito mínimo dele melhor. Ou ele penalizava todo mundo, ou ele esperava que todo mundo, ou acima de 60%, tivesse uma qualidade boa para poder mandar uma imagem com qualidade boa. Então,
Essa era uma das limitações. Outra coisa é que o protocolo utilizado pelo Link era um protocolo proprietário desenvolvido pela Microsoft. Então, obviamente, não tem todo um legado de melhorias e integrações com sistemas de terceiro por conta de ser um protocolo proprietário. E isso passa de deixar de existir porque a gente passa a utilizar um protocolo aberto de mercado que já tem todo um legado e também permite, além de melhoria de qualidade de vídeo, etc., a integração com sistemas de terceiro. Então, isso aqui é um pouquinho dos issues, né, digamos assim, dos problemas que foram resolvidos com a nova versão do codec do Link 2013. E aí por quê, né? Por que a Microsoft fez essa mudança de usar um protocolo proprietário que ela já vinha usando desde o OCS R2, 2007, R2, Link 2010 e com aquelas limitações? E aí os principais motivos é isso aqui, né? Putz, eu preciso fazer uma videoconferência com qualidade HD, Full HD. O protocolo, a RT Video não permitia isso. Eu preciso fazer videoconferência com diferentes dispositivos, inclusive dispositivos iOS, por exemplo, que não vai falar o meu protocolo RT Video. Então eu preciso utilizar um protocolo de mercado que seja aberto e conhecido por todos os fabricantes. Então esses foram os principais motivos que motivaram, né, a Microsoft a passar a utilizar um protocolo aberto de mercado, que é o H264, que já é utilizado por diferentes players de mercado. E aí com isso a gente consegue, por exemplo, mandar diferentes frames com diferentes qualidades de vídeo para diferentes clientes. Então o cara que está acessando através de uma rede 3G vai conseguir ver uma imagem com qualidade VGA, enquanto o cara que está numa rede corporativa com uma câmera HD vai conseguir transmitir e receber uma imagem com qualidade HD. Então essa é uma das facilidades do protocolo aberto, que consegue filmar em camadas diferentes qualidades de vídeo e transmitir isso também em camadas. E não transmitir um bloco único onde todo mundo recebe uma qualidade ou outra. Além disso, a gente tem aquela questão de permitir com que usuários de diferentes hardwares, né, de diferentes dispositivos, consigam se conectar nessa sala de videoconferência, uma vez que o protocolo é protocolo aberto. Então eu consigo, por exemplo, integrar com uma sala de videoconferência da Polycom, da Thunderbird, da Cisco e assim por diante. Então, o carro-chefe das melhorias que vieram com o Link 2013 é fruto da troca do protocolo de RT Video para o H264. E aí, por conta do protocolo, a gente consegue fazer videoconferência em dispositivo móvel. Por conta do protocolo, a gente consegue ter qualidade de vídeo com diferentes qualidades de vídeo para diferentes dispositivos, integração com terceiros e assim por diante. E aqui é um exemplo claro do que eu comentei, né? A gente tem então o Link Server aqui no meio, que é o cara que faz o papel de MCU, e conectado a ele eu posso ter uma sala de videoconferência homologada pelo Link, onde dentro da sala de videoconferência da Polycom, por exemplo, eu configuro um usuário e senha do Link, ele se autentica diretamente no servidor Link. Eu posso ter um celular, posso ter um desktop, ou posso ainda ter sistemas de videoconferência de terceiros, que são legados e que não se conectam diretamente ao Link, mas se conectam a um gateway, que é uma MCU, e aí esse gateway, que é essa MCU, sim, ela é homologada pelo Link e ela se registra no Link. E aí sempre utilizando esse protocolo de vídeo H264. Então isso permitiu que a gente tenha aqui uma periferia, né, de diferentes modelos de clientes e hardwares se conectando ao servidor Link. E aí quando a gente fala de qualidade de vídeo, esse protocolo permitiu, por exemplo, que a gente faça vídeos HD a 1080p a 30 frames por segundo, né, ou seja, eu consigo tirar 30 fotos por segundo, o que é, não sei se tem algo melhor do que isso, mas é assim, a qualidade de vídeo muito, muito boa, né, que é a Full HD. E também permitiu que as câmeras panorâmicas da Polycom também suportassem a Full HD. Então, eles tinham o hardware, né, a câmera CX5000 tinha o hardware capaz de filmar em Full HD, mas o protocolo limitava ele. Agora não, isso não é mais uma limitação. Além disso, como eu comentei, tem essa questão de eu conseguir mandar diferentes frames para diferentes tipos de clientes, diferentes perfis de cliente. Então eu não penalizo o cara que está com uma qualidade de banda boa em detrimento do cara que está com uma qualidade de banda ruim. Cada um vai receber a imagem na qualidade a qual ele pode receber. Um ponto importante, tudo isso que a gente já falou de qualidade de vídeo, Full HD, 30 frames por segundo, etc., é muito bom e é capaz do sistema entregar, mas para isso requer alguns requisitos. E aí acho que eu destaco aqui duas principais coisas. A primeira delas é a capacidade de processamento na estação do usuário.
Então não basta você colocar lá uma câmerazinha qualquer, com um desktop qualquer, que ele não vai processar uma imagem de uma câmera HD que você tem que ter, e também um processador com capacidade para processar aquela imagem HD. Então tem alguns requisitos aqui, por exemplo, que tem que ser um AMD com a Hardware Acceleration habilitado, etc. E aí cada câmera também tem lá os seus requisitos mínimos de hardware, principalmente de processador, para poder processar aquela câmera HD. Então eu já vi cenários, por exemplo, onde o cara colocou uma câmera webcam HD numa máquina que era ruim de hardware, e aí, obviamente, ele não vai transmitir aquela imagem de forma Full HD. Então tem que ter aí um conjunto de requisitos para garantir que a experiência do usuário seja de fato Full HD. Isso em termos de hardware. E tem também a questão de banda. Uma vez que eu estou transmitindo uma imagem em Full HD, eu vou consumir muito mais banda. Isso pode chegar até 1.5 mega de banda quando eu estou transmitindo uma imagem Full HD. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E aqui é um exemplo, né, do Smart Frame, aquilo que eu comentei. Você tem aqui na imagem não dá para ver, mas você teria aqui diferentes pessoas, onde uma pessoa tem uma qualidade HD, por exemplo, e a outra está transmitindo uma imagem do tipo VGA. Então você consegue receber diferentes frames de diferentes pessoas com diferentes qualidades. Você não precisa receber tudo VGA ou tudo HD, por exemplo. E aqui é aquele outro exemplo também daquela funcionalidade nova que eu comentei que eu achei bem legal, onde essa é a imagem que é mostrada para os usuários que estão participando da videoconferência. E essa é a imagem real que ele está filmando. Então se o cara vai para o lado, ele vai seguindo, a imagem vai seguindo ele sempre. Se aparece uma segunda pessoa, ele desabilita essa funcionalidade e mostra as duas pessoas ao mesmo tempo. Então é uma funcionalidade do Client Link, que consegue dar um zoom digital rastreando o rosto da pessoa para que ela esteja sempre no meio. E não depende do hardware, né, da câmera, nada disso. É uma funcionalidade do próprio Client Link. E para finalizar, acho que essa é a última parte aqui da apresentação desse módulo, é a questão de interoperabilidade e gerenciamento desse ambiente. Assim como nas versões anteriores, a gente tem uma série de recursos aqui para limitar o uso dessas funcionalidades para os usuários. Então eu posso desabilitar, por exemplo, que o cara faça uma videoconferência, eu habilito ou desabilito, por exemplo, o multiview e assim por diante. Então tem uma série de políticas ali que eu consigo habilitar ou desabilitar. 5 pessoas ao mesmo tempo. Isso. Então eu tenho tanto a parte de configuração, né, do que o cara pode, o que ele não pode fazer, e tem também as configurações de limite de banda. Então ele até pode fazer uma videoconferência, mas eu limito essa banda a um determinado ponto ali para garantir que ele não exceda o tamanho da banda. São as duas coisas, na verdade. Tem direto no client, onde você tem ali uma segmentação bem restrita na estação. Então você fala assim, qualquer videoconferência daquela estação não consuma mais do que 100K. Então, mais que ele habilite uma videoconferência com Full HD, ele vai limitar no 100K. E aí eu tenho o CAC também, que aí eu habilito o CAC para um segmento inteiro de rede. E aí eu faço com que aquele segmento de rede não consuma mais do que X% da minha banda como um todo. Então eu tenho tanto aquelas configurações anteriores onde você disse se o cara pode, o que ele não pode fazer, mas uma vez que ele pode fazer uma videoconferência, por exemplo, você limita aqui seta alguns critérios de limite para ele não impactar na sua rede. Então também é bastante importante a gente se atentar a esses pontos num projeto, porque acaba fazendo com que a experiência do usuário seja melhor ou pior. E aqui é um exemplo, né, de banda necessária em cenários de videoconferência. Essas informações foram extraídas dos parceiros e clientes que fizeram parte de um programa chamado TAP, que é um programa de aceleração, onde a Microsoft disponibiliza o link alguns meses ou às vezes um ano quase antes do produto ser lançado, aí instala internamente, fazem teste e vão mandando relatórios para a Microsoft, e com base nesses relatórios eles coletaram algumas informações. Então aqui, dentre as informações, eles descobriram, por exemplo, que a média de vídeo entre usuários que estão fazendo videoconferência ponto a ponto é de 600K por segundo. Outra coisa, em conferências, o consumo de compartilhamento de dados com resolução de 320 por 80 tem uma média de 500K por segundo. E assim por diante. Então tem algumas estimativas aqui, né, de uso de banda quando a gente está falando de videoconferência e compartilhamento de conteúdo. Então, mais uma vez, para frisar que ter a funcionalidade de videoconferência com câmera HD e etc. é super legal, mas algumas coisas têm que fazer parte do nosso planejamento, né?
Desde a ponta, o cara tem um equipamento de suporte, uma câmera com vídeo HD, etc., até o meio do caminho, que é a parte de infraestrutura, que eu preciso ter rede, disponibilidade de link para poder suportar esse tipo de funcionalidade. E aqui outro exemplo, né, ainda seguindo os exemplos de consumo de banda. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, uma chamada ponto a ponto, se eu estou utilizando a resolução mínima é 100K, se eu estou utilizando a resolução máxima, né, que é vídeo HD, Full HD, eu estou usando 4 megas. Se for só HD, é 1.5 MB. Já quando eu estou utilizando o Gallery View, aí isso já sobe bastante, duplica.